Essa é a parte 2 do vídeo da bolsa linea. Tá? Aqui eu vou fazer o canal do zíper e o fole do bolso dianteiro. Aqui eu já havia feito essa parte no vídeo anterior. Agora eu vou colocar aqui, ó, o forro do meu fole virado para cima. Encaixa aqui bem certinho. E o direito do meu material virado para baixo. Passa uma costurinha aqui, pé de máquina. Aqui tá dando uma diferencinha, mas eu não vou alterar isso aqui no molde, porque pode ter a ver com a sua margem de costura, ok? Melhor sobrar um pouquinho do que faltar. Aqui eu vou passar uma costurinha. Prontinho, ficando dessa forma. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu tô fazendo ajustes no meu molde. Então, eu vou clipar aqui para ter certeza que o meu fole vai bater com o meu canal do zíper. Sem esticar muito, só dando uma leve tensionada no zíper, eu vou clipando ele. Ó, aqui no meu sobrou um pouquinho, eu vou diminuir um pouco no molde, porque a minha margem de costura é o pé da reta industrial, tá? Então eu vou acertar ele aqui e no molde já vai estar certinho. Prontinho, feito isso, vou passar uma costurinha aqui e nas laterais para fechar esse fole. Aqui eu já gosto de fazer assim, ó, viro, coloco uma costura bem grande, número 5, não estico o meu fole, só assento ele e vou. Prontinho. Agora eu vou marcar os meios e refilar alguma sobrinha que ficou aqui nas laterais. Aqui eu não vou cortar, porque essa parte aqui vai ser costurada para fora. Então eu venho com um lápis de alfaiate, marco aqui, ó. E no zíper eu gosto de fazer o pique. Eu já vou fazer aqui também pelo lado de fora para eu conseguir enxergar melhor. Prontinho. Agora eu vou colocar esse canal do zíper aqui no meu espelho e eu gosto de trabalhar com o grampeador. Em outros vídeos eu sempre falo que eu trabalho com esse grampeador, palha de ferro, e trabalho com o grampo número 26/8, que ele é um pouco mais alto do que o de papelaria normal. Aqui eu vou colocar a parte do zíper, tá? Aqui é onde tá meu canal do zíper. Eu vou colocar o zíper aqui no meu bolso. Passo aqui a parte do meio para cima para eu conseguir enxergar. E vou começar grampeando pelos meios. Ó, alinho. E grampeio. O grampo é bem na beiradinha, tá? Só para eu conseguir segurar ele. Se você estiver trabalhando com a agulha aqui, número 21, pode costurar em cima do grampo que não quebra a agulha, tá? E aqui eu vou fazer tudo aqui em volta.
Opa, aqui saiu, ó. Eu grampeei tão na beiradinha que saiu. Depois de grampeado, eu vou passar uma costurinha. Vou tentar mostrar aqui no vídeo, ó. Essa costura aqui é a que segura o meu vivo no meu espelho. Eu tenho que passar uma costura um pouquinho pra dentro, pra essa costura aqui não ficar aparecendo quando eu desvirar, ok? Então eu vou passar uma costurinha aqui bem uns 2 milímetros pra dentro. Coloquei minha câmera aqui bem pertinho para vocês verem onde que vai ser minha costura. Nessa parte eu não gosto de trabalhar com o pezinho de vivo, eu prefiro trabalhar com esse. Mas se você se sentir mais confortável em trabalhar com o pezinho de vivo, fique à vontade. Ó, na curvinha eu vou mais devagar para ter um controle maior. Opa! Puxa aqui o seu cursor para ele não te atrapalhar. Já volta com o cursor para frente, ó. Já passa os dois aqui. Ok. Depois que eu já verifiquei se ficou bem costurado, se eu não consigo ver nenhuma linha aqui do outro lado, ó, o meu ficou bem perfeitinho de primeira, tá? Eu já tirei os meus grampinhos, eu vou colocar o meu viés de boneon. Eu vou trabalhar com o viés de boneon de 2,5, que tem a marca no meio, tá? Essa marquinha aqui, ó. Vou começar aqui pela parte de baixo. Coloca aqui, abraça ele assim. Já selei a pontinha dele, porque o viés de boneon ele desfia muito. Dá um pontinho lá, só pra segurar o viés, ó. E estica ele. O viés de boneon, ele tem que ficar bem rente aqui, ó. Ele não pode ficar fofo, tá? Por isso que você dá uma esticadinha nele e vem costurando. Antes de chegar aqui, você já vem aqui, estica ele, corta e sela, porque se você deixar pra fazer isso muito próximo, fica ruim. Eu não corto rente, tá? Eu deixo passando um pouco, ó. Processo no início e no fim, e nosso bolso aqui está pronto. Ficou lindo de maravilhoso. Nós vamos colocar ele na peça. Pra gente colocar esse bolso aqui no meu espelho dianteiro, eu passei o meu molde, ó, deixa eu mostrar, com a caneta fantasminha aqui no meu espelho. Eu vou marcar o meio dessa peça. Tá? Venho aqui, ó, marco o meio, porque é do meio que eu vou começar
pregar o bolso. Tá bom? Ó, fiz uma marcação, depois essa canetinha apaga. Aqui, você tem duas opções, ou costurar esse bolso por dentro, ou costurar ele por fora. Como eu fiz ele duplo, eu vou costurar ele por fora, bem na beiradinha. Ai, eu achei que eu estava gravando e não estava. Pra colocar esse bolso aqui, gente, eu fiz a marcação, ó, com a caneta fantasminha, alinhei o meio com o meio, assentei e vim fazendo uma costurinha bem na beiradinha. Em nenhum momento você puxa esse fole, porque se você puxar vai sobrar, tá? Ó, você vem costurando, comecei aqui do meio, vem costurando, o meu meio aqui no fundo bateu certinho e eu vou continuar. Aqui nesse cantinho eu acho um pouco difícil, eu pego o alicatinho de biquinho pra me ajudar, tá? Coloco aqui, minha linha escapou, começa a gravar, começa a acontecer coisas, ó, vai! Olha, o meu canal do zíper bateu certinho, tá? Eu não puxei, não faltou e nem sobrou. Uma dica muito importante, quando você for começar a costurar esse bolso, você livrar o bolso aqui de trás, que eu não quero que costure ele aqui. Se ele tiver assim, ó, vai acontecer que eu vou costurar aqui, tá? Então, é muito importante você deixar assim. Eu comecei a gravar e jurei que estava gravando e não estava, tá? Meu bolso aqui ficou certinho, ó. Perfeito. Agora, se você quiser dar uma costurinha aqui do lado para segurar o bolso na posição, pode fazer que vai te ajudar na hora de instalar o vivo. E agora o nosso bolso já está embutido e travado no lugar que ele tem que ficar. Feito isso, agora nós vamos colocar o forro aqui na nossa peça. Tira aqui essas perninhas de linha. Só colocar em cima, ó, direito do meu forro virado para baixo, coloca em cima e uma costurinha toda a volta. Para passar o vivo nessa peça, é da mesma forma dos outros espelhos, tá? Eu vou usar aqui um pedacinho de plástico cristal. Vou arrumar aqui, ó, bem certinho a lateral do meu vivo. E vou começar aqui pela parte de baixo. Segura o bolso aqui, ó, pra dentro, pra você conseguir visualizar bem certinho onde tá sendo costurado o seu vivo. Antes de chegar aqui, ó, já coloca a sua tesoura aqui onde você começou o vivo e corta. Prontinho, só refilar aqui o que sobrou do seu vivo, do seu plástico cristal. E o nosso espelho está pronto. Agora nós vamos começar, deixa eu tirar aqui esse pezinho de linha. Nós vamos começar a fazer o fole do bolso dianteiro, do bolso central, tá? Que é o que vai instalado aqui. Essa parte aqui é a parte que vai nesse espelho, tá? É o fole desse espelho. Essa parte tem o fole da bolsa, junto com o forro, e tem a parte do canal do zíper, onde vai a alça de mão e vai a alça transversal, que eu já vou deixar ela pronta junto com o forro. Tá bom? Então, para fazer essa peça, primeira etapa, eu vou colocar o zíper no canal do zíper. Pego aqui o meu zíper de metro, já direito aqui. E vou começar a trabalhar aqui, ó. Essa abertura da bolsa é aqui na lateral, ela não tem dois canais, tá? É um só.
Coloco aqui. Vou passar uma costurinha pé de máquina aqui. Coloquei aqui cremalheira do meu zíper virada para baixo, direito do meu forro virado para baixo. Alinha bem certinho e passa outra costurinha pé de máquina. Ok, feito isso, vamos abrir aqui a costura. E passar uma costurinha bem bonita aqui e depois em toda a volta. Com a mão esquerda, você vai alinhando, vai puxando aqui o seu forro para ele não ficar fofo aqui na lateral. Antes de fechar toda a volta, eu vou colocar a minha alça de mão, porque eu preciso costurar ela aqui, tá bom? Tinha esquecido de falar esse detalhe. Eu venho aqui com uma régua e um lápis 6B. Vou medir 6 centímetros da lateral, aqui ó, daqui pra cá eu vou medir 6 centímetros e vou fazer uma marcação de 15 centímetros, tá? Aqui e aqui. A minha alça tem 3 centímetros, então eu tenho que fazer outra marcação com 3 centímetros, que é a distância da minha alça aqui. Ok? Ok. Vou fazer a mesma marcação aqui do outro lado. 6 centímetros, assim, e 15 assim. E depois outra marcação com 3 centímetros. A minha alça de mão tem 45 centímetros. E essa parte aqui tem 42. Então, o que eu vou fazer? Abre aqui, ó, o forro. Pega aqui a cola de contato. Passa aqui um pouquinho só pra dar uma estruturinha na hora de costurar. Viu? Saiu aqui. Na alça eu também já fiz a marcação de 15 centímetros e passei uma colinha de contato que já tá seca pra adiantar. Venho aqui, ó. Colo a minha alça bem retinho e faço a mesma coisa aqui do outro lado. E vou passar uma costurinha toda a volta aqui. Livra o forro. Prontinho, ficando assim a nossa alça de mão. Agora sim eu posso passar uma costurinha aqui em toda a volta. Prontinho, pode tirar as perninhas de linha. E eu vou passar um cursor. Gente, muita atenção nessa hora, tá? Vou mostrar uma coisa. Se você quiser passar 2 cursores, ok. Eu vou passar somente um. Esse canal aqui, ele vai ficar assim, ó. O zíper vai ficar pra frente da minha peça. Então, o meu zíper tem que passar daqui pra cá. Da minha direita pra minha esquerda, com a alça lá pra trás. E o meu zíper tá aqui na frente. Porque senão, sabe o que vai acontecer se você passar do outro lado? Eu vou mostrar. Vai ficar assim, ó. Um zíper pra cá, um zíper pra cá. E assim ele vai ficar do mesmo jeito, ó. Vai ficar fechando para o mesmo lado, ok? Feito isso, agora nós vamos colocar a nossa alça transversal. Essa alça transversal, ó, meu carrinho tá indo pra lá. A parte que não tem o quadro, eu vou colocar aqui na minha direita, seguindo a minha fita chique aqui, ó.
Prontinho. Pego a minha outra parte aqui. Ver se tá bem retinho, se não tá torcida a fita. E passa uma costurinha aqui bem na beiradinha. Essa parte aqui está pronta. Agora nós vamos colocar o nosso fole. O meu fole dessa peça tem 11 centímetros por 58. Fole e full. Deixa eu ver se vai bater aqui. Ó, deu certinho pela minha margem de costura. Eu vou espelhar aqui, forro virado para cima, direito virado para cima. A minha peça que eu acabei de fazer aqui, ó, também por cima, direito para cima. A linha bem a lateral aqui no fundo, aqui. Direito do meu fole virado para baixo. E passo uma costurinha pé de máquina aqui. Feito isso, abre aqui e rebate uma costurinha aqui. Pega uma tesourinha aqui. Prontinho. Como eu estou fazendo essa peça e descobrindo se vai dar certo os tamanhos dos foles, eu vou clipar aqui no meu espelho. Vou acelerar e daqui a pouco eu volto. Olha, gente, aqui, pela minha margem de costura, bateu perfeitamente, tá? Então, é só tirar e já fazer a costurinha. O próximo bolso eu não preciso nem medir, que é o bolso traseiro, que vai dar certinho, tá? Não sobrou e nem faltou. Lembrando que a minha margem de costura é o pé de máquina da Industrial Reta. Se você estiver trabalhando com a doméstica ou com a transporte duplo, corta o fole um pouquinho maior, porque é melhor sobrar do que faltar, tá bom? Se você estiver trabalhando com a transporte, vai faltar, e com a doméstica também. Aí você corta 1 centímetro maior, que aí vai dar certo. A linha aqui. E vou passar uma costurinha pé de máquina. Aqui, eu já vou arrumar aqui, ó, deixando bem retinho, e vou passar uma costurinha aqui toda a volta do meu fole, sem esticar nenhuma das duas partes. Apesar que o bagulho não estica, mas não puxe. Ó, bateu certinho o tamanho, tanto na largura quanto no comprimento. Pronto. Agora eu vou achar o meio. Tira essa fita aqui que ela acaba que atrapalha um pouco. Ó, costura com costura. Vamos achar o meio, tanto do fundo quanto da parte de cima. Ai, essa tesoura é ruim. Faz o pique.
passa o zíper aqui e faz o pique aqui também. Estica bem retinho. E já sela. Ok, feito isso, eu vou reservar essa peça, porque eu já vou fazer o fole e o canal do zíper do meu bolso traseiro. O canal do zíper do meu bolso traseiro, eu vou trabalhar com ele dobrado, porque é um bolso mais estreito. Dobra ele ao meio aqui, passa uma costurinha bem na beiradinha. Prontinho. Já venho com o zíper, cremalheira do meu zíper virado para baixo. Deixa um espaço sobrando, né, no começo. Lembrando de dar sempre uma leve tensionada aqui no zíper. Deixa passar aqui um pouco depois e pode cortar. Prontinho. Aqui eu vou fazer do mesmo... Deixa eu já selar isso aqui. Eu tenho um pouquinho de gasturinha. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no bolso dianteiro. Ó, vou rebater essa costura desse jeito, esticando aqui o meu zíper e rebatendo. Você já deixou o seu like? Você sabia que eu demoro horas, dias, gravando um vídeo para você assistir na minha companhia e você ainda não deixou um like? Oh, pai! Vem abrindo essa costura. Ó, meu zíper enrolou aqui. Tira essa partinha. Prontinho. Ficando assim, já pode passar o cursor da mesma forma. Gente, ó, você tem que ter sempre em mente que aqui vai ser assim a montagem, ó. Vou pegar aqui. Aqui vai estar a frente da minha bolsa e aqui vai estar assim. Esse zíper aqui, ele é grudado nesse espelho de trás. Então, esse zíper, ó, tá assim, ó. Canal do zíper virado para você. Você vai começar a passar o zíper aqui, ó, da direita para a esquerda, com o canal do zíper para você, tá? Prontinho. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar o meu fole e o forro. Já com o fole e o forro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, tá? Deixa eu ver. Direito do meu forro virado para cima, venho com a parte que eu acabei de costurar também para cima, alinho. Direito do meu material principal virado para baixo. Vou passar uma costurinha pé de máquina aqui. Pode tirar aqui essa sobra. Abrir e passar uma costura. Ó, o meu fole bateu certinho, deu uma pequena diferencinha aqui, mas é irrelevante essa diferencinha, tá? Como eu já medi o meu outro fole, eu vou confiar que esse aqui tá do mesmo tamanho que do outro e vou costurar.
e que vai dar certo. Vou fazer a mesma coisa, ó. Direito do meu forro virado pra cima, partezinha que eu acabei de costurar, também pra cima, direito do meu material principal pra baixo. Faz uma costura pé de máquina e pode tirar o excesso. Aqui eu já vou passar uma costurinha. E vou passar uma costura de toda a volta, aqui do meu foil. Meu forro aqui tá um pouquinho maior, ó, mas eu passo a costurinha e depois eu refiro. Certinho. Agora eu vou refilar. E vamos para a parte mais divertida de tudo isso, que é a montagem. Vou medir aqui e marcar os meios. Nessa parte aqui, pode marcar o meio, tá? Não vai fazer diferença, porque ele vai ficar dentro do vivo. Meio dedo, né? Ó, grode. Prontinho. Agora, vamos para a parte divertida do negócio. O que vamos fazer? Vou começar aqui pela minha parte traseira. E vou passar os meios aqui pra cima do meu vivo, que eu não passei. Estou marcando com a caneta Bic? Tô. Poderia? Não, não faça isso na sua casa, tá? Chame um adulto. Ah, achei a minha fantasminha, não marcarei mais. Ok. Como que vamos fazer isso aqui, gente? Direito do meu material principal virado para mim. Cadê o meu grampeador favorito? Está aqui. Vou pegar aqui a parte do zíper e vou encaixar aqui, ó, na marcação do meio que eu fiz. Pego o meu meio aqui do fundo e vou grampear toda a volta, acreditando e torcendo para que dê certo, porque eu não medi. Mas como eu medi o outro e o espelho é do mesmo tamanho, teria que dar certo. Vamos ver. Oh, glória a Deus, deu certo. Ficou perfeito, gente. Nem sobrou, nem faltou, não teve que esticar. Eu já vou fazer isso nessa parte. E não vou fazer na outra, não. Só nessa parte mesmo. E já vou fazer a costura em volta e passar o viés. Eu vou trocar a cor de linha e já volto. Começo sempre a costura pela parte de baixo. Por quê? Porque eu gosto. Tirar essas perninhas. E vou começar naquele mesmo jeito, um pouquinho pra dentro daqui da onde eu fiz a costura que prende o meu vivo. Já vou tirar os meus grampinhos e aproveitar para passar o viés. Verifica se a sua costura deu certo. A minha deu certo de primeira. Já vou passar o meu viés.
Aqui, quando você for passar o viés, eu gosto de passar com o espelho. Deu certo dele. Eu gosto de passar o viés com o espelho em pé, porque o zíper, ele tende a virar. E aí fica pior, eu acho, com o espelho deitado na máquina. Com o meu viés aqui, ó, já sela ele. Vou começar ele aqui da parte de baixo. Chegando aqui, já corta esse viés e sela ele. Agora, lembra aquela parte que só tem bagum, EVA e bagum? É agora esta parte, gente. Como? Eu vou desvirar aqui, ó, a minha pecinha. E vou colocar essa parte aqui. Meio com meio, costurinha em toda a volta. E tem que bater, porque essa parte aqui tá do mesmo tamanho desse espelho. Simbora. Costurinha bem na beiradinha, ok? Aqui, gente, com o alicatinho, eu não estou esticando ele, eu só tô colocando ele no lugar que ele tem que ficar. Ó, a minha parte bateu certinho, porque eu não estiquei. Não sobrou e nem faltou, ok? Prontinho, gente. Essa parte aqui está praticamente pronta. Falta passar um vivo aqui. Tinha esquecido desse vivo ainda. Agora, eu já vou passar ele agora, porque depois fica mais fácil da gente montar. Tirar uma perninha de linha aqui. Então, voltemos ao vivo, gente. Então, agora vamos colocar o vivo aqui, ó. Plástico cristal, bem no meio. A linha bem aqui, já corta. E vamos colocar ele aqui. Prontinho. Vou reservar essa parte e daqui a pouco eu volto. E agora nós vamos colocar aqui a parte da bolsa em si, tá? Pego aqui a minha parte do zíper, já passei o meio aqui no meu vivo. Coloco aqui um prendedor, vou grampear toda a volta e passar uma costura e depois vou passar o viés. Vou colocar em câmera acelerada porque este vídeo também já está ficando muito, muito grande.
Bom, então já costuramos o vivo, já colocamos o viés. Agora nós vamos instalar aquela outra parte que está aqui. Parte de cima para cima e parte de baixo para baixo, né, gente? Aqui assim, ó. Acha o meio. Grampeia toda a volta, costura e passa o viés. De novo. E então a nossa peça está pronta. Agora eu vou aquecer ela com um secador e vou desvirar a peça. Eu não vou gravar essa parte porque faz muito barulho e aí eu já volto com ela desvirada. Então a nossa peça ficou pronta, pessoal. Ó, sempre que eu desviro a peça, eu esquento o secador, desviro a peça e encho ela. Aqui, ó, ela tá cheia de plástico bolha dentro. Eu gosto de deixar assim por um dia mais ou menos para ela pegar bem o formatinho e para ela desamassar. Tá bom? Passa bem o secador bem quentinho e tira todas as marcas para entregar para sua cliente. Bem bonita. Eu deixo ela assim, ó. Apesar que essa daqui não amassou muito para desvirar. Porém, eu gosto de deixar assim, tá? Aqui eu coloquei uma toalhinha, ó, para ficar bem estufadinho. E amanhã eu tiro ela daqui. E ela já vai estar com o formato certinho. Hoje já é o outro dia e eu já tirei tudo que tava aqui dentro. Ó, a bolsa pega bem o formatinho. Fica muito legal. Tá vendo? Ó, ela já tá vazia. Aqui tem um bolsinho que você consegue abrir ele. Outro bolsinho aqui. É uma bolsa muito funcional, gente. E eu achei um charme. Ó, uma bolsa bem grande, espaçosa. Aqui também tem outro compartimento. Toda forrada, com um acabamento ótimo. Todos os zíperes fechando para o mesmo lado. Um luxo, gente. Espero que tenham gostado. Se fizerem, me marquem no Instagram. Beijinhos, até o próximo vídeo.